Olá a todos, espero que todos estejam bem. Me chamo Fátima Maria Alves Lino, faço Engenharia Química na UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Nesse semestre, na disciplina de Legislação, Ética Profissional e Cidadania, desenvolvemos um livro com o tema Compromisso com a Sustentabilidade, ministrado pelo professor doutor Wilson José Gonçalves. Neste livro contém alguns artigos e um deles, o meu, com o tema Engenharia Química no Desenvolvimento de Embalagens Biodegradáveis, Eficiência na Produção para Reduzir Custos. De início, fizemos uma pesquisa, uma formação do banco de dados para poder ter informações suficientes e iniciar o resumo, que contém, em primeiro lugar, o contexto, que é abordado que as engenharias, desde o princípio, resolvia problemas práticos com a abordagem científica, com o uso da matemática, física, química. E, na atualidade, a engenharia química e os profissionais com os conhecimentos de transformações físico-químicas são capazes de pegar a matéria-prima bruta e manufaturar um bem de consumo para a população. Com isso, a gente pode contemplar a discussão do desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, que é essencial associar esse dever à engenharia química. Assim como acontece a transformação dos polímeros que são transformados em plásticos sintéticos, a matéria-prima orgânica pode ser transformada em uma embalagem biodegradável e ainda ter eficiência na produção e reduzir os custos. Com o crescimento populacional, houve um aumento no consumo e na produção de industrializados, mas também houve um aumento no descarte desses resíduos, que são tóxicos, que demoram para se decompor. Então, é necessário encontrar alternativas que não são advindas do petróleo, que é uma matéria energética não renovável. O objetivo da pesquisa era identificar métodos para fabricar embalagens que não prejudiquem o meio ambiente e também sejam de custo reduzido para produzir. A metodologia de realização foi a pesquisa bibliográfica e documental, que se apoiou nos bancos de dados oficiais, como o Google Acadêmico, Cielo, Periódico CAPES e as bibliotecas digitais de pós-graduação das universidades brasileiras que continham conteúdos, teses, artigos. Os resultados indicaram um êxito no uso dos amidos para produzir os filmes biodegradáveis, pois é uma alternativa ao uso dos plásticos tradicionais, que são derivados do petróleo e vêm contribuir com a preservação ambiental de forma sustentável para poder manufaturar embalagens que se degradam com o passar dos anos, que não são tóxicas e de custo mínimo. E assim podemos concluir que a engenharia química e os seus profissionais, eles são capazes de transformar a matéria-prima bruta que foi retirada da natureza em um bem de consumo, garantindo a qualidade do produto final. Ao realizar a pesquisa, foi muito gratificante encontrar uma empresa que transformava a mandioca, o amido que contém na mandioca, em embalagens biodegradáveis. Essa pessoa também é um engenheiro que possui conhecimentos, experiência na indústria, e com isso ele desenvolveu a sua própria empresa. E aqui temos exemplos dos produtos que são fabricados, que têm origem orgânica, com uma matéria-prima advindo da natureza. Agora temos o tópico da engenharia química no desenvolvimento de embalagens biodegradáveis. A engenharia química, com seus profissionais que conhecem a matéria-prima e é capaz de manipular e
passar por processos físico-químicos e, assim, dar origem às embalagens biodegradáveis, contribui com a preservação do meio ambiente, pois temos um problema mundial do descarte de filmes plásticos, de polímeros sintéticos, que demoram de 450 a 500 anos para se decompor. Aí a gente pensa, mas tem a reciclagem, pode ser uma alternativa. No entanto, não é uma alternativa eficaz, pois possui complicações devido à diversidade de plásticos que são reciclados entre 1 a 2 vezes. E com isso, esses plásticos sintéticos liberam monóxido de carbono na sua queima, que prejudica o meio ambiente, aumentando o efeito estufa. Então, o profissional da engenharia química se destaca no desenvolvimento dessas embalagens, pois ele contribui com seus aprendizados sobre os processos de transformação da matéria em bens de consumo para a sociedade. Nesse caso, a gente fala das embalagens biodegradáveis que podem preservar o meio ambiente. Ao longo da pesquisa, encontramos informações que falavam, conceituavam a biodegradação, que pode reduzir a deteriorização ambiental pelo fato de produzir humus e, dessa maneira, restituir para as plantas, deixando o solo fértil. E também vimos como que o processo ocorre. Pode-se afirmar que os polímeros biodegradáveis são degradados de forma natural por enzimas de micro-organismos devido ao intermédio dos mecanismos químicos. E assim os resíduos biodegradáveis podem se decompor em até 6 meses. Então, a gente tem uma redução totalmente eficaz de 400 a 500 anos, a gente reduz para 6 meses essa degradação e ainda ajuda o meio ambiente, faz com que as plantas, o solo, fica fértil. E vimos também que os materiais de origem orgânica, advindos de origem agrícola, sobressaem nessa utilização, pois são baratos, acessíveis o ano inteiro, além de ser renováveis. Esse amido, ele se destaca porque, através dele, é possível formar filmes e espumas quando seco, com o uso de plastificantes, e mesmo assim, ele tem propriedades hidrofílicas, que aí a gente vai começar a abordar, né, daqui a pouco, o problema de pesquisa. Esses plastificantes, vimos que a influência dele pode reduzir as forças intramoleculares das moléculas, atua como solvente e assim promove a flexibilidade do produto final. Com isso, vamos ter agora a ineficiência na produção para reduzir custos. E ao perceber isso, ficamos com uma indagação. O que é essencial à produção das indústrias químicas no desenvolvimento de embalagens biodegradáveis para ter um produto que atenda ao conceito de sustentabilidade plena e ainda reduza os custos da produção? Vamos ver agora a eficiência na produção para reduzir custos. E para encontrar essa solução, foram formuladas algumas hipóteses. E eu vou falar a mais correta neste momento. A indústria 4.0, ela está revolucionando o mercado com as tecnologias de controle e automação para melhorar os produtos fabricados, porém, o desenvolvimento de embalagens biodegradáveis requer da indústria o desenvolvimento tecnológico e também dos engenheiros químicos, a experiência científica e prática em laboratório, conhecer os reagentes que são específicos para esse processo e assim ter eficiência na produção dessas embalagens biodegradáveis, além de reduzir os custos. Quando temos um profissional apto que consegue manipular essas novas tecnologias, ele consegue ter eficiência na produção. E assim a gente reduz os custos, pois ele, com os estudos práticos e teóricos e com a experiência em laboratório, ele manipula os reagentes químicos. Com o uso do amido e seus plastificantes, é possível ter o desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, sendo um produto derivado da indústria química ainda,
que tem o custo reduzido se comparado com as outras embalagens sustentáveis. Ao longo da pesquisa, foi possível notar que existem relatos ainda que a produção de outras embalagens biodegradáveis apresentam um alto custo. E não é isso que a gente quer. A gente quer encontrar harmonia entre o meio ambiente e a economia. Através da pesquisa bibliográfica e documental, foi possível relatar os resultados e fazer a discussão de pesquisa. Então, mostrou-se que é necessário utilizar plastificantes e o método de extrusão, pois proporciona características específicas e ainda dá forma à matéria-prima utilizada. Com isso, garante o produto final, que ele tenha flexibilidade e resistência à umidade, assim como as embalagens que já são usadas no dia a dia, no cotidiano de todos, que podem usar produtos secos, úmidos. Essas embalagens, elas se degradam a partir da ação enzimática de bactérias e fungos, e assim são caracterizadas como atóxicas, se divergem das embalagens convencionais, que são derivadas do petróleo. Além disso, essas embalagens que atendem um conceito de sustentabilidade plena apresentam um custo reduzido. Dessa maneira, possui vantagens tanto ambientais quanto econômicas. Quando a gente fala de sustentabilidade plena, estamos falando da conservação da matéria energética, dos recursos naturais, para que esses possam ser preservados e que as gerações futuras possam usar com consciência e ter uma vida plena no planeta Terra ao longo das gerações. A extrusão no material analisado para solucionar o problema de pesquisa foi feita a partir do aquecimento em um sistema isolado, o qual não ocorre trocas de calor com o sistema externo. Assim, o produto final adquire flexibilidade e as características mecânicas desejáveis para o mercado consumidor ter em mãos um produto biodegradável. Então, o uso de plastificantes e o método de extrusão são métodos que proporcionam um produto final de qualidade. Para desenvolver e manufaturar essas embalagens, exige de toda a equipe profissional e da indústria investimento e muitas pesquisas para encontrar a melhor tecnologia e a melhor técnica para ter eficiência na produção. Com isso, podemos compreender que a discussão sobre a engenharia química no desenvolvimento de embalagens biodegradáveis demonstrou aspectos detalhados dos resultados. Com a correta metodologia de pesquisa, foi possível formar o banco de dados e alcançar eficiência na produção, pois esses profissionais possuem conhecimentos suficientes para desenvolver um produto de qualidade para o mercado consumidor. Quando analisamos o problema de pesquisa, concluiu que a ineficiência na produção para reduzir os custos da indústria química impossibilitava o trabalho dos engenheiros químicos no desenvolvimento dessas novas tecnologias, no caso das embalagens biodegradáveis, e assim não podia reduzir os custos da manufatura. Mas foi essencial à produção das indústrias químicas o desenvolvimento dessas embalagens profissionais, dessas embalagens biodegradáveis, os profissionais que tinham experiência em pesquisas científicas, como mestrado e doutorado nesse tema, pois esses engenheiros irão saber as manipulações corretas para desenvolver um novo produto, que são obtidos a partir do amido, que gera as embalagens biodegradáveis. Com o uso dos plastificantes e o método de extrusão, esse produto pode ter flexibilidade e resistência à umidade. E com isso será possível ter um produto no mercado que atenda às necessidades do público consumidor e ao conceito de sustentabilidade plena. Agora, nós temos as referências que pôde fundamentar a pesquisa, a teoria. E com isso, eu encerro esse trabalho, essa pesquisa que foi muito gratificante. Mas sem essas pessoas, como a minha amiga, que é uma irmã para mim,
os meus pais, os meus avós, que é um exemplo de humildade para mim, a minha prima. Todas essas pessoas me dão um gás para que eu possa continuar, seguir em frente com os meus sonhos. E sem dúvida ao professor Wilson, que esteve todo o semestre disponível, gentil com todos nós, para que pudéssemos tirar dúvida, ajudar na escrita do artigo. Agradeço a todos, muito obrigada.